Texto do Evangelho do dia 4 de março de 2021, quinta-feira. Saúdo você que agora ouve esse Evangelho diário. Vamos nos atentar para o texto sagrado que será proclamado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do sagrado Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, a interpretação desse texto, ela é variada e extensa. Eu gostaria de fazer apenas 2 indicações. São Lucas é alguém que une muito bem cristianismo e judaísmo. A frase final do Evangelho diz: se não escutam Moisés e os profetas, não acreditarão mesmo se alguém ressuscite dos mortos. Esse alguém que ressuscita dos mortos, claro, é Jesus. Ou seja, aqueles que estão na comunidade de Lucas e que são judeus que se tornaram cristãos, se sentem valorizados porque enxergam que, para serem cristãos, eles também são respeitados na sua fé em Moisés e nos profetas. Então, São Lucas é um grande promotor da comunhão e da fraternidade entre as religiões, a partir das ideias que apresenta no Evangelho. Além disso, o segundo aspecto que eu quero destacar, agora relacionado à Quaresma, é a noção de riqueza em São Lucas. No Evangelho de Lucas, há uma reflexão a respeito da pessoa do rico. Vejam que a questão é: o problema não é que a pessoa tenha riqueza, o problema é que essa riqueza impeça a pessoa de servir a quem necessita. E nesse sentido, essa riqueza não é apenas acúmulos de bens. Pode haver pessoas que não tenham acúmulo de bens e também não sirvam aos necessitados. Então, o conceito de Lucas sobre o rico não é aquela pessoa que tem muitos bens apenas, ela também. Mas, além dela, pessoas que não servem os necessitados. O que impede a salvação do rico não é a riqueza em si, é que ele via Lázaro morrer de fome, ser lambido pelos cachorros e não tomou a iniciativa de servi-lo. Não importa a quantidade de bens, tendo bens ou não tendo, se não se serve os necessitados, nós incorremos no mesmo erro. Gente, eu queria aqui nesse contexto de Quaresma, que é sempre um momento forte de nos alertar, eu queria destacar o seguinte: o Evangelho de Lucas é chamado o Evangelho de misericórdia. A misericórdia salta aos olhos durante o Evangelho de Lucas. E mesmo assim, sendo Lucas o Evangelho de misericórdia, fala de condenação para aqueles que não acolhem de Deus
a exigência de servir os necessitados, os que passam fome, no caso aqui, representados em Lázaro. Então pensemos nisso. O próprio Evangelho da Misericórdia fala de condenação para quem não serve os necessitados. Isso se torna, então, um alerta grandioso no Evangelho para a vida de todos nós, não é? Então pensemos nessa dimensão, né? Que atenção nós damos aos pobres, que seriedade nós temos em servi-los, independente da nossa condição financeira, que tipo de amor nós temos em relação para com quem necessita. Esse é o chamativo do Evangelho, né? Você tem gastado quanto tempo puramente em lazer, sem ajudar ninguém? Você tem ocupado tanto tempo com coisas pessoais, tem vivido só em função de trabalho, sem ajudar o necessitado? Você tem achado que o necessitado é alguém inerte, que não merece? Pense no Evangelho de hoje e o seu grande alerta. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.